E agora é a hora, vamos continuando a nossa história pela matemática e a gente está em outra localização hoje, né? Viemos aqui dar uma volta e, de repente... É porque às vezes a gente cansa de ficar na sala de aula, né? A gente tem que dar umas voltinhas. Não, mas a matemática é aplicada no todo. Falamos isso, não falamos? Falamos, até no ponto de táxi, será? Mas aí estávamos aqui caminhando e quando de repente vimos esse ponto de táxi. E aí paramos e... Será que dá para enquadrar aqui alguma coisa de matemática? Isso nos remete a alguma coisa a ver Eu acho que dá. Função. Eu acho que isso aí tá fácil aí. Falar em função, nós já encerramos a unidade 1, tá? Certo. Verdade. Agora vamos começar a unidade 2. Função. Só função. Só função. Não desanima, galera. Não, mas é só a função vista da melhor maneira possível. Isso é verídico, né? A gente vai fazer o possível e o impossível para os assuntos se tornarem cada vez mais concretos para vocês conseguirem entender de uma maneira bem prática, tá bom? E a gente está aqui nesse ponto de táxi, por isso tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. Iniciamos hoje a unidade 2, ainda temos a revisão para aqueles alunos que ficaram de recuperação. Aqueles nenhum. Aqueles nenhum, que a gente já acredita, né? Temos isso aí na aula 36. Mas hoje, na aula 32, já vamos iniciando aí a unidade 2, dando aqueles primeiros passos. E o que vem na unidade 2? A gente vai ver alguns assuntos, né? Verdade. Todos eles em função da função. Em função da função. E aí, voo de táxi? Voo de táxi. Eu acho que essa aí eles nem conhecem, né? Não? Mas pesquisa aí, ó. Voo de táxi, cê sabe... Tava morrendo de saudade. Essa é antiga. Vai lá e dá uma pesquisada que vocês vão ver qual é a música Voo de Táxi. Os professores presenciais com certeza Lembram, é verdade, né? Então, vamos lá, professora Adelina, junto com a gente, vamos de táxi? Então vamos lá, de táxi, a pé, seja do que for, a gente inicia a unidade 2 na aula 32 e aqui a gente vai mostrar para vocês os conteúdos que nós vamos trabalhar nessa nossa nova unidade. Quais são? Nós vamos trabalhar a função afim. Nós já temos uma noção intuitiva e uma noção equacionada da função afim. Agora, vamos destacar algumas características só delas. Vamos trabalhar a função quadrática, vamos trabalhar a função modular, vamos trabalhar a função exponencial e também a função logarítmica. Cruzes! É muita função, né? É muita função da função. Então, se prepare ou se prepara que hoje à tarde eu vou para a escola, voltar para estudar. Então, toda vez que você vê assuntos na unidade 2, já sabe que é sobre função. Cada uma vai ter a sua particularidade, as suas características, né? E isso a gente vai ver ao longo das aulas, não precisa ficar nervoso, tá? Tem uns nomes meio diferentes ali, né? Exponencial, logarítmica, modular. Assunto próprio do primeiro ano, mas que a gente vai ver de maneira gradativa, sem sofrimento, bem relaxado, bem legal, bem gostoso, tá certo? Certinho. Então vamos lá, os assuntos da aula de hoje agora, olha lá. Nos assuntos da aula de hoje a gente tem o que é a função afim, né? Isso, e que também é o valor numérico de uma função afim. Máquina de calcular. Se vocês estiverem bem atentos, vocês vão ver que vocês já sabem. O único detalhe vai ser na função afim, que nós vamos destacar alguns nomes específicos, coisa que nós não fizemos lá atrás. Lá atrás era de forma intuitiva e equacionada só. Agora não, agora vai ser de forma destrinchada mesmo. Verdade. As habilidades ainda, a gente continua naquela pegada, né, de trazer tudo isso. Na verdade, já estamos habilitados nisso, né? Já fizemos de forma intuitiva, já vimos a linguagem matemática, já linkamos com a parte de conjuntos. Na função afim, isso não muda, isso não é diferente, é só um passo a mais, trazendo mesmo dentro dessas mesmas habilidades, tá? Vamos ao oferecimento do dia? Vamos lá? E o oferecimento da aula de hoje vai para, olha, que escola bacana, que legal, aqui está uma visão em perspectiva.
uma visão de longe, né? Então, temos essa escola do dia... Você cobriu a fachada. Eu falo do lado errado. Temos a escola do dia de hoje e a gente traz aquele carinho, aquela homenagem, aquele oferecimento, né? Mais professores estão mandando, assim, as fotos das escolas e a gente fica feliz, porque quanto mais fotos, mais escolas homenageadas, certo? Essa escola é em Guajará? Não sei. Não sabe? Você acha? Parece, não sei, parece uma. Vamos ver onde é que fica a nossa escola do dia de hoje, o oferecimento da escola para a escola Dom Pedro II, também extensão da Raimundo Euclides, né? A gente já mostrou aqui a Raimundo Euclides Barbosa. E essa é a Dom Pedro II, que é também extensão da Euclides. No município de Parecis, Rondônia. Não é em Guajará, mas parece demais. Parece, por isso é Parecis. Então, um beijo no coração aos alunos da Escola Dom Pedro II, juntamente com seus professores presenciais, aquele carinho, aquele cheiro. Tá certo? Então, vamos lá, saindo da cartola mágica, a gente tira a nossa primeira parte da função afim. Então, vamos com aquela conversa inicial? Vamos lá? E aí, o que seria essa função afim, né? Você tá afim de estudar? Então, vem com a gente. Por quê? O que acontece? Quando a gente tem a função afim, a gente vê que ela já está mais ou menos com o que a gente vinha estudando. Isso, só que o detalhe importante é esse. Até então, nós tínhamos a forma intuitiva, nós somos habilitados, nós estamos habilitados. Agora, o único detalhe é que nós tiramos a parte só de função e agora, assim, função afim. Vocês já sabem tudo delas. Já sabem tudo. Por quê? Porque nós falamos intuitivamente, equacionamos, resolvemos. Nós só não tínhamos falado para vocês que era a função afim. E todos os exemplos que a gente foi dando já estava ligado com a função afim. Isso. Porque a função afim, ela é conectada com a equação do primeiro grau. Então é o que a gente já vinha fazendo, só que agora a gente deu nome à situação, né? Deu nome aos bois, agora o boi tem nome. Boi função tem nome. afim. Isso ponto. Mesmo. Certinho? Mas para quem não conhece, fica ainda se perguntando, olha lá. O que será, né? Olha lá no slide, o que será essa função afim? Afinal, gente, o que é isso, função afim? Olha, o Kiko tá indignado. Eu não sei, não faço ideia. O que é função afim, né? Então, dentro desse conceito, a gente vai explicar para vocês. Função afim. Como é que nós vamos representar? Nós já sabemos que eventos do dia a dia são representados em forma de função. Mas quando que eu sei que aquela função é função afim? Vamos lá ver uma situação do nosso dia a dia. Isso, e claro, né, que sempre que a gente traz alguma coisa contextualizada, a gente busca de maneira que vocês compreendam melhor, né? Então, assim, você aí já deu uma volta de táxi, já precisou usar o táxi? Hoje em dia tem outros aplicativos, né, que fazem também esse processo, mas o táxi não deixou de existir, né? Então ainda se faz muitas corridas de táxi. E como que isso é cobrado? Será que você sabe como funciona? A gente vai assistir um vídeo que vai mostrar isso bem direitinho. Vamos ver. Vamos entender como funciona uma corrida de táxi? Eu estou aqui em frente ao IFRO Campus Zona Norte. Eu preciso fazer uma entrega de documentos que fica lá no IFRO Campus Calama, que fica mais ou menos 3 quilômetros daqui. Vamos ver quanto é que vai custar essa voltinha daqui para lá? Boa tarde, tudo bom? Eu estou vendo aqui no taxímetro, ele já está mostrando um valor. Hoje é quarta-feira, né? Qual é o valor que vai ser cobrado? Em bandeira 1 ou em bandeira 2? E como é que é calculado esse quilômetro? Eu estou aqui com o Wellington. E Wellington, fala pra gente como é que funciona a bandeira 1 e a bandeira 2. Bom, hoje é quarta-feira, na área comercial, a gente usa a bandeira 1. É 5,8, isso é como se fosse uma taxa de serviço. Você já entra no carro e já tem esse valor de cara, né? E até o destino vai somar com a quilometragem, né? Cada quilômetro é 13,16. E a bandeira 2, ela inicia das 8 da noite até 3 horas da manhã. Ela é mais cara, né?
quilômetro dela é 4,35. Então vamos até o Campus Calama para ver quanto que vai dar daqui para lá. Influencia se tu tá indo devagar ou rápido? Não, porque é pela distância mesmo. Nós chegamos aqui no IFRO Campus Calama e o valor deu R$ 16,83, é isso? E aí, vocês viram como que funciona? Olha que legal, né? Existe bandeira 1, existe a bandeira 2, ou seja, né, horários de horário comercial, horário normal, bandeira 1. Agora, se for madrugada, né, aquele horário ali mais diferenciado, aí já cobra uma bandeira 2. Bandeira 2. Né? Tem um valor fixo que ele disse que é como se fosse uma taxa de serviço. Isso. Certo? No aplicativo, nós não conseguimos verificar esse valor, por quê? Porque ele já vem embutido no cálculo, né? Ele não mostra para a gente especificando direitinho. Mas se você entrar lá, você vai perceber, ou se você conversar com alguém que trabalha com o aplicativo, ele vai te falar assim, olha, tantos reais é descontado que é o que a gente paga para o aplicativo. Ou seja, é o valor fixo, que é o que fica para o aplicativo. No táxi é a mesma coisa, eu até brincava, vou falar assim, o taxista ele vem andando, você levanta o braço para parar o táxi, você já paga um valor, só de levantar o braço. Então, nem levantar, você lava o táxi, para não pagar esse valor. Entrou no táxi, existe a taxa de serviço, que é um valor fixo. Então, na bandeira 1 ali, ele disse 508, né? Isso. 508. E ele falou que também cobra um valor por distância, quilômetro rodado, né? Então, vai de acordo com a distância. Aí ela perguntou, mas tem a ver com tempo? Se demora mais, se demora menos? Ele disse que ali, no caso, não. O que vai mandar mesmo é a distância percorrida, né? Então, claro que com isso a gente consegue equacionar, sim, né? Problemas que são equacionados geram atividades matemáticas. Então, não é à toa que a gente está nesse ponto de táxi. Como é que é? Táxi? Não, táxi. Né? A gente não chama assim, não. Porque se levantar o braço, já paga a taxa. Então, assim, vamos então resolver essa situação agora, essa problemática matemática, através do nosso cálculo. Quer ver? Isso já está envolvendo a função afim, por exemplo. Isso. Em Porto Velho, os taxistas cobram, em média, R$ 5,08 a bandeirada, ou seja, aquele valor fixo, aquela taxa. Mais quanto? Mais R$ 3,16 por quilômetro rodado. Muito bem. Como é possível para um passageiro determinar o valor da corrida? Será que ele tem como saber isso? Ou é a máquina do taxista que dá esse resultado, né? Ele pode fazer o cálculo, né? Ele pode equacionar. Nesse problema, é fácil verificar que o valor da corrida depende do número de quilômetros rodados. Beleza. Então, falando ainda da corrida de táxi, o valor total da corrida pode ser representado por uma lei de formação que agora, de maneira genérica, generalizada, a gente vai falar que a função afim é representada por F de x igual a AX mais B. Nós já havíamos visto várias equações com esse formato, mas agora está generalizado. Sempre que nós encontrarmos uma equação nesse formato, onde A pode ser 0 e B também pode ser 0, ou seja, eu posso encontrar um f de x igual a B, ou um f de x igual a AX, tá? E aí nós temos já uma equação genérica, onde x são os quilômetros rodados e o f de x ou y é o preço total a ser pago. Nesse caso específico, a nossa corrida de táxi. Ou seja, né, nesse caso, a corrida de táxi vai ser o valor fixo, que é o B. O B é o valor fixo, ele está sozinho, isolado, é o 5,08. Aqui está invertidinho, né? Não tem problema. E o A é o nosso 3,16, que está em função da quilometragem, dos quilômetros rodados. Então, 3,16 vai ser em função do X. Isso a gente já fazia lá no picolé, na venda do picolé. A gente já fez em várias situações lá da produção de leite, de queijo, né? Muitas vezes não tinha um valor fixo, tinha só aquele valor em função do X. Isso. Né? Ou, por exemplo, lá das vacas, né? 5x, litros de leite isso, por 5x, vaca. né? Então não tinha o B.
Então, X são os quilômetros rodados e F de X ou Y é o preço total a ser pago na corrida. Vocês estão linkando agora uma coisa com a outra? Então agora é a hora de fazer a anotação da nossa equação principal, fundamental da função afim, entendeu? F de X igual a X mais B. Beleza. Vamos resolver então a Vamos solução, lá. porque aqui a gente mata a dúvida e mostra o cálculo, né? Então, se eu tenho 5,08 mais 3,16 vezes X, acontece que o nosso resultado, ele já veio onde? No valor a pagar. No valor, isso. Né? Quando ela olhou no taxímetro, ela percebeu que teria que pagar R$16,83. Ah, então não é no lugar do X? Não, porque ele não deu a quantidade de quilômetros rodados, e sim o valor a ser pago. Então, X é a quilometragem, que é o que eu quero saber. Isso, Quanto ela beleza. andou, né? De um campus até o outro ali da escola. Então, ele quer saber a quilometragem. Se quer saber a quilometragem, foi dado o valor a ser pago, que é o F de X ou Y, tá? Perfeito. Vamos lá, então. Agora temos que resolver uma equação do primeiro grau. Tudo que tem X de um lado, que não tem, a gente passa para o outro membro, né? Beleza. 16,83, aqui está positivo, vai mudar de lado Negativo. certo? Certinho. 3,16 vezes X continua do jeitinho dele ali, tranquilo. 16,83, tira 5,08. 11,75. 11,75. Tá multiplicando, vai passar? Dividindo. 11,75 dividido por 3,16, achamos aproximadamente 3,7 quilômetros, Isso. ou seja, 3,7 quilômetros. ótimo, né? Olha que legal. Então vou dar uma limpadinha aqui para ficar mais acessível aí a visualização e vocês compreenderem melhor. Legal, né? Então dessa vez não substituímos em X. Isso aqui continua sendo a máquina de calcular, né? O que seria essa máquina de calcular? Toda vez que você lança um valor na máquina, sai um resultado. Mas eu também posso te dizer o resultado que saiu e perguntar para você qual o valor que entrou. Isso. Não acontece dessa forma? Né? Fizemos alguns exemplos. Fizemos vários. E teve até uma aula que ficou bem específica, né? Substitui aqui. Substitui aqui. E aí, professor, mas como é que eu vou saber onde que eu vou trocar? Querido, aí é a hora que você vai ter que ler o problema e entender essa aplicação. Ele está me dando o quê? Ele me deu a função da corrida. Perfeito. Ah, mas quem é quem? A X é aquele valor que vai estar mudando. Ah, então é aquele valor que ele cobra por quilômetro. Ah, então é esse número. Isso tudo vai estar no problema. E aí é a hora em que você, aluno, com atenção, vai estar lendo e interpretando. Tá certo? E o que acontece no seu caso, né? Você vai sempre fazer essa interpretação, porque o que foi dado ali foi o resultado a pagar. Ela disse, eu vou pagar 16,83. Mas quantos quilômetros eu rodei? Então, eu tenho F de X e eu quero o valor de X. Então, tem essas duas situações, tá bom? Compreendido? Tranquilo? Podemos, Fácil? então, passar um pouquinho mais, sempre sem pressa, sem correria, passo a passo, que você entenda. Estamos só agora fazendo só aquele encaixe, né? Encaixe, Já estudamos isso. tudinho, porque a parte de intuição, agora estamos encaixando. Vamos dar nome direitinho a cada um daqueles elementos e depois vai ter uma aula legal que é assim. Por que que umas funções têm só 5x, que é da produção de leite, ou 30x, que é a venda do queijo, e outras têm tipo lá o prejuízo, né? Que eu gastei dinheiro para embalar alguma coisa. Então, menos 10, menos 20, Menos 80. ou mais 50, mais 80. Por que que umas têm esse termozinho e outras não? Cada uma delas tem um nome específico, tem uma característica diferente. Vamos estudar tintim por tintim. tintim. Avançando um pouco, olha lá. Então, na nossa situação prática, a gente vai dar mais um exemplo. Nesse caso, vamos ver. Nesse caso, uma pessoa foi pesquisar planos de celular. Em uma das companhias de celular, ele encontrou a seguinte promoção. Você paga no seu plano mensal de celular um valor fixo mais outro valor variável em termos do tempo de uso em ligações. Essa companhia, nessa empresa de telefonia, a promoção é a seguinte: R$20 no valor fixo e 5 centavos por cada minuto de ligações.
Então, 20 é o fixo. Então, agora a gente vai falar muito nisso, tá? Valor fixo e valor variável, tá? Então, fica esperto, fica a dica. Quanto essa pessoa paga se ela usar 30 minutos? Eu já sei que 20 de cara já vai pagar. Só que tem 20 mais a parte de minutos, né? Utilização de minutos. Isso. Então, dentro desse plano de celular, a gente também pode equacionar. Vamos ver. E esse vai ser o grande pulo, o grande detalhe. Você lê a situação, problema e equaciona. Na hora de equacionar, você não pode trocar valor variável com valor fixo, senão você vai chegar no resultado errado. Então, nessa função, nós temos que a pessoa vai pagar por sua conta de telefone o valor de R$20 mais 5 centavos por ligação, onde X é o tempo de ligações, né, em minutos, e F de X é o preço a ser pago em reais. Beleza, então se o X é o tempo de ligações, aqui ele está falando 30 minutos, então agora eu vou substituir no X. Isso entendeu? Mesmo. Olha lá, eu estou querendo minutos, então eu estou dando minutos, então eu vou substituir aqui no X. E o F de X, o preço, né, a ser pago, tá? Vamos lá exemplificar? Vamos Solução, lá. Porque aqui não fica dúvida não. Vamos ver. Bom, se ele usou 30 minutos, eu vou substituir no lugar do X. Então, vou ter lá 20 mais 5 centavos vezes 30. Ah, então no lugar do X, máquina de calcular. Aqui Isso. multiplica por 0,5 e soma 20, né? Perfeito. Multiplica por 0,5 e soma 20. Então, quando primeiramente, sempre, nós vamos sempre fazer a multiplicação, né? Isso. E multiplicar por 0,05, o resultado 1,50, né? Aí Se você... fosse por 0,5, né? Aí seria 0,05, 15. né? Seria metade, lembra? Multiplicar por meio não é o mesmo que reduzir a metade? Perfeito. Mas como é 0,05 vai dar 1,50. Mas aí você lembra da aula de multiplicação, das operações. Multiplica como se não tivesse vírgula, 5 vezes 30, 150. Acrescenta-se 2 casas decimais. Perfeito. Olha lá, 20 mais 1,50, 21,50. Beleza? E claro que depois de tudo isso, né, dentro dessa solução, agora a gente vai mostrar para vocês realmente a nossa definição da função afim, né? Isso. Então vamos lá. Os exemplos dados anteriormente são de função afim, já falamos. Uma função afim é toda a função dos reais nos reais, então muito cuidado agora. Nós vamos sair com números reais e podemos chegar em números reais. Vamos chegar. Então vocês precisam conhecer os intervalos dos números reais e a sua estrutura vai ser f de x igual a ax mais b, com a e b números reais. É por isso que a gente aprende os números, né? A teoria dos conjuntos primeiro, né? Isso Porque mesmo. o tempo todo a gente está falando de reais em reais, quem são as especificidades aqui das letrinhas, então a gente precisava saber disso antes, tá? Vamos lá na nossa sala de aula? Vamos lá? A gente está nesse ponto de táxi aqui, mas a gente quer dar uma voltinha lá na nossa sala de aula para falar melhor sobre a função afim. E olha lá. Nesse caso, a gente está dizendo que é y ou f de x, não é? Perfeito. Y ou f de x. A gente pode até chegar mais pertinho, né? Pode. Chegar mais pertinho. Vamos lançar? Puxar? Nesse caso, ela é desse tipo. Cadê? Y é igual a f de x, né? E ela tem termos dependentes ou independentes. Isso a gente vai entender agora. O nosso A é quem? O A, você observa aqui, o A, ele está preso ao X, não é? Então ele depende de alguém. Não depende? Isso. Então ele é o termo dependente. O B está sozinho. O A vai ser o dependente, né? Então ele tá grudadinho ali no X e o B vai ser o independente. Vocês lembram daquela historinha do irmão mais velho ou o seu primo, eu lembrei. né? O seu primo é o B, ou o seu irmão mais velho, né? Já inteirou 18 anos, vai onde quiser, a mãe deixa, permite, né? Então ele é o independente. Você é o dependente, você vai depender se ele for para você ir, senão não rola, né? Então, desse jeito a gente consegue visualizar melhor. Pode ser y, pode ser f de x.
E, na verdade, essa equação aqui, a gente já vinha usando ela nas aulas iniciais Só que de função. nós nunca tínhamos falado na forma genérica, nós trabalhamos sempre intuitivamente, né? Ah, eu vou vender o queijo a R$30. Se eu vender 10 queijos, se eu vender 11, então esse valor aqui eu vou mudando. Aí coloquei uma letra. Desse Beleza. jeito. Agora não, agora nós temos uma fórmula genérica. O que é uma fórmula genérica? É aquela que serve para qualquer função afim. Afim. Nesse caso aqui, função afim. Essa função afim, então, é do tipo f de x, ax mais b. Certo? Grava isso, anota em algum lugar, faz o seu mapa mental ou já no seu resumo qual é o tipo da função afim, porque vai ter o tipo da função quadrática, vai ter o tipo da função modular, cada uma vai ter um tipo específico, tá? E a função afim é esse aí, ax mais b. Certo? Perfeito. Vamos lá agora entendendo um pouquinho mais, olha lá. Nesse caso, então, vamos identificar quem são esses coeficientes. Isso, olha só, já apareceu um outro nomezinho aqui bonitinho, coeficiente. Coeficientes são números, tá? Nós chamamos de coeficiente numérico. Na função, nós temos ax mais b. A e b são coeficientes numéricos. Ax mais Vamos b. só identificar isso aí. Então eu sei que A é quem está grudado no X. E B é quem está sozinho. Quem está sozinho? Isso. Beleza. Então vamos lá. Nesse caso, o A é 4 e o B é 2. Simples assim. Vamos identificar em outras, então? Vamos. Sempre a gente trazendo a nossa equação generalizada aqui, genérica, AX mais B. Então vamos lá. Nessa aqui, por exemplo, quem é o A? O A é 5. 5 é quem está grudadinho no X. Aham. E quem é o B? É 9? O B é 9. Menos 9, né? Ah, carrega o sinal? Carrega Isso. o sinal, beleza. Agora aqui, nessa aqui, quem é o A? O A vai ser quem acompanha o X. Ah, mas tá fora de ordem. Não tem problema. Pode isso, Arnaldo? Pode. Então o meu A, -2. menos 2. E o meu B é 10. Agora, nesse caso aqui, quem é o A? O A é 3. Ah, grudadinho no X é 3. E quem é o B? Não tem número, então é 0. Ah, não tem o termo independente, então é 0? Isso. E nesse aqui, quem é o A? Menos 6. Menos 6. Quem é o B? Menos 1. E aí a pergunta é, para que eu preciso saber desses coeficientes, professores? Para quê? Vai Pra precisar. facilitar a sua vida. Vai precisar. Vai te ajudar muito. E aí, aqui tinha a caixinha para colocar, mas a gente já colocou, não tem problema. Beleza? Então, vocês conseguiram entender, identificar esses coeficientes? Porque a gente vai precisar lá na frente que você identifique cada um. Então, é bom entender já de comecinho aqui como que funciona. Certo? Certo. Beleza, vamos à frente aqui. Um exemplo primeiro, vamos ver. Um estacionamento cobra R$5 de entrada e R$3 por hora que o carro fica estacionado. Eita, nós, hein? R$5 só para entrar no estacionamento. Eu nem entrava. Então esse valor é o quê? Fixo. Fixo. Ah, legal. Valor fixo. R$3 por hora. Esse valor de R$3 é o? Variável. Variável. Paulo participou de um curso e precisou deixar o seu carro durante 8 horas no estacionamento. Então, nessas condições, no final do dia, quanto Paulo pagou? Misericórdia. E aí, vamos dar um tempinho para ver se eles conseguem? Bora. A maioria ainda tá fazendo de forma intuitiva, não é verdade? Aqui, ó, vamos conversar um pouquinho. Se você está fazendo de forma intuitiva, tranquilo, Perfeito. beleza. Só você precisa já estar em mente que existe um valor fixo, que é o B, e que existe um valor variável, que é o A, tá? Porque agora a gente está dando nome aos bois, como o professor Maurício disse, e a gente precisa dessa nomenclatura, dessa linguagem matemática de vocês, tá? Beleza. Na função afim, esses coeficientes numéricos, eles vão te ajudar bastante na hora da construção do gráfico, né? Mas não são tão assim importantes, porque agora na quadrática, no segundo grau, se você não souber trabalhar com esses coeficientes A, B e o outro que vai aparecer, vai ficar tudo amarrado, porque você vai precisar deles. E aí, quanto o Paulo pagou? Ah, a galera já tá gritando lá. Ixi, foi 5 de entrada, mais 3 por hora? 3 por 8 hora, horas, 8 né? horas. Então, primeiro 3 vezes 8? Isso. 3 vezes 8? 24. Soma 5? 29. 29. Simples assim, não é? Então, de forma intuitiva, a gente resolve também. Só que a gente precisa sempre mostrar como que funcionam as situações práticas com equações matemáticas. Beleza. Tá? Então, olha lá como que funcionou legal dentro dessa, a gente identificando coeficientes e tudo mais. Identificando os coeficientes.
5 é o valor fixo. Fixo. Né? Ou seja, o nosso B. B. O 3 é o nosso valor variável, que Variável. acompanha X. Então, o nosso A. Porque a nossa função, ela é f de x igual a ax mais B. Às vezes, esse aqui tá invertidinho, tá? Não tem problema, beleza? E aí, no final, o Paulo pagou quanto? Vamos lá? Passou então, a gente 8 vai horas, fazer o f de x, ó, máquina de calcular, gente. Só que agora, quanto que entrou na máquina? 8. R$8, né? R$8 não, 8 horas. 8 horas. Isso. O meu f de x, o meu f do número 8 vai ser 5 mais. Primeiro resolvemos a multiplicação. 3 vezes 8? 24. 24 mais 5? 29. 29. E aí vocês têm que ficar atentos a um detalhe importantíssimo. Lá não disse que ele pagava R$5 na primeira hora. Diz que ele pagava R$5 de entrada. Tem alguns problemas no livro ou mesmo na internet que fala assim, paga tantos reais na primeira hora, depois paga mais tantos nas horas seguintes. Se fosse isso, esse valor que ele paga na primeira hora era um valor fixo, só que lá ia ficar 3 vezes x menos 1, porque a primeira hora não conta, né? Seria, no caso aqui, 8 horas, só ia colocar 7. Beleza. E como a gente gosta de exemplos práticos, vamos a mais um. Mais um. Acho que eles ficam pensando, mas menino, tem exemplo prático mesmo, hein? Vai vendo. O salário fixo de um segurança é de R$1.500. Aqui já falou que é fixo, né? Fixo, o salário fixo dele é R$1.500. Uhum. Se ele quiser só trabalhar normalzinho, tá ali. Para aumentar a sua renda, ele faz plantões noturnos em uma fábrica e recebe R$120 por noite trabalhada. Beleza. Neste caso, se ele trabalhar 12 noites no mês de maio, quanto ele irá receber? Né? Então, de forma intuitiva, a gente também faz. Né? 120 por noite, 12 noites. Pronto, multiplica, soma com 1.500, temos tem o salário dele. Do garoto aí, né? Nosso amigo. Né? O salário desse vigilante vai ser R$1.500 mais 120 vezes o número de noites trabalhadas. Então, essa aqui é a lei de formação? Isso, é a função. Né? É a função, que a gente sabe que é f de x igual a x mais b. De maneira aqui trocadilha, mas tudo bem, né? O B é o valor fixo, é o nosso elemento independente. E o A é o valor fixo, que está acompanhando a letrinha, não necessariamente aqui X, né? Aqui está em N por conta de noites trabalhadas, o nosso A é 120. Vamos fazendo aqui? Nós vamos fazer o F de quem? De 12. De 12, né? Foram 12 noites trabalhadas. Então, vamos lá, substituindo aqui, máquina de calcular, vai entrar o 12 na máquina, multiplica com 120 e soma 1.500, né? Como sempre, precisamos fazer primeiro a parte da multiplicação. Vai 120 vezes 12. 1.440. 12 vezes 12? 144. 144, acrescenta um zero, né? Então, somados a 1.500, 1.940 reais. Beleza. Esse foi o salário do nosso amigo, se ele trabalhar 12 noites no mês de maio, além do salário fixo que ele já tinha, né? Mais um exemplo, vamos lá? Vamos. Exemplo de número 3. A equação que dá o número do sapato. Olha, vocês sabiam legal. dessa? Existe uma equação para calcularmos o número do nosso sapato. Sério isso? Em função do comprimento do pé. Em centímetros. Olha só, um dia uma pessoa achou que não estava muito legal e falou, vou criar uma equação aqui para verificar o número do sapato da pessoa. E o número do sapato é dado pela seguinte equação. 5 vezes o comprimento do pé mais 28 dividido pelo número 4. O número do sapato é dado de acordo com o comprimento do pé. É bem interessante isso, né? A gente até quer propor essa atividade interativa, já vai vir aí na sequência do slide, mas você pode fazer isso. Você pega o ideal mesmo é uma fita métrica, tá? Aquelas de costureira, mas pode pegar uma régua, né? Você vai medir o comprimento do seu pé, viu, aluna Thalita? Dá pra fazer e confirmar que dá certo. Você mede o comprimento do seu pé e joga aqui na equação, na máquina de calcular, no lugar do C. No lugar do C é o comprimento do seu pé. Você multiplica por 5, soma 28, divide por 4. Essa vai equação dar o número do seu sapato. Dá certinho mesmo. Ali vai dar aproximado às vezes, porque pode ficar 36,5, é aquela pessoa que ora calça 36, ora calça 37. Mas confira que vai dar certo. E é legal esse que dá 36,5, porque ele fala assim,
Ah, depende da forma. É 36 ou 37? Na verdade, depende da marca, Depende né, da do calçado. E aí, ó, um negócio legal. Não tenho fita métrica. A minha régua não tá... Você pega um barbante ou um braço de linha, de coisa, mede com o barbante, que fica mais, né, preciso a medição, depois você vai na régua e faz a medição do barbante. Pode ser também, tá? Até se for régua pequenininha, coloca pequenininha, mede 2 vezes e fica certinho. Então vamos ver uma situação, um exemplo agora? Então, Bora. no caso, se o pé da pessoa tem 24 centímetros, Ó, vamos resolver. meu, pequenininho. Não é o teu, não. Vamos lá, se o pé da pessoa tem 24 centímetros, olha lá. Vamos lá. O valor do sapato depende do comprimento. Não é? Então, temos o valor variável e temos o valor independente. Vamos lá, então, agora com esse 24 aí. Isso, a gente já sabe que o número vai ser 5 vezes o número do comprimento, Isso. mais 28 dividido por 4, né? Então, o número do calçado dessa pessoa é 5 vezes quem? 24, né? Vamos colocar aqui. Mais 28 dividido por 4. O número do sapato é 5 vezes 24. 120. 120 mais 28. 148. Divide por 4. 37. 37. Olha que legal. Então, essa pessoa que tem o comprimento do pé de 24 centímetros, calça 37. Eu falei que era o meu? Aham, certinho, né? Então, com isso, a gente propõe a atividade para vocês, né? Vocês calcularem o número do sapato de vocês e verificarem se bateu e deu certo aí. Isso, você entendeu, né? Você mede o comprimento do seu pé, multiplica por 5, soma 28 e divide por 4. Vai ter que dar o número do seu sapato. Beleza! Resolvendo, então, agora é a sua vez, né? Aqui é uma situação que é o exemplo da professora Lúcia, né? Isso. A professora Lúcia, o comprimento do pé é 22. Olha aí, Nossa bem Senhora. pequenininho. Multiplica por 5, 110. Soma 28. 138. Divide por 4, 34,5. Realmente é assim mesmo. Horas eu calço 34, horas eu calço 35. Professora Aldelina, faz esse aí junto com a gente depois. Vamos ver se confere no seu? Vamos. Tá? Professor Maurício, faz também. Tá bom? Esse aqui Mas é o meu tá exemplo. fácil, é 37, já foi calculado já. É. E rapidinho a gente vai falar do valor numérico da função afim, mas é só uma passada, porque é a máquina de calcular e vocês já estão acostumados, né? Fizemos muitas vezes, muitos exemplos. Então, no valor numérico da função, é a nossa máquina de calcular. Vai entrar um valor de X, sai o Y. sai um Y. Acontece uma operação Entra dentro X. da máquina e sai o valor em F de X ou Y. Nesse caso aqui, é aquele procedimento básico. Multiplica por 2, soma 10, multiplica por 3, tira 5. Sempre vai ser dada uma expressão. Cada função tem uma característica diferente. Cada função vai ser dada por uma equação diferente. Inclusive a do Presta sapato, né? A do Multiplica por 5, soma 28, divide por 4. 4. Tudo bem, não tem problema, tem uma fração ali. Pode isso? Pode também, não é problema algum. Você precisar só multiplicar por 5 e às vezes somar 28 e ainda precisa dividir por 4, tá? Perfeito. Faz aí, a gente quer os resultados. Ó. As nossas atividades interativas é para ter retorno de vocês. Isso, Tá e o bom? retorno agora a gente vai mostrar. Ah, com certeza. Vai mostrar. Até tem um detalhe legal de umas próximas aulas aí, tá? Chegou pra gente a Capicua. Bem, cara, bem top mesmo. Bem. Tá vindo aí, calma. Então, já a gente mostra para vocês, tá? Os alunos que estão conseguindo resolver a Capicua. Vamos lá, então? Continuando aqui nos exemplos, a gente vai ver que não é nada diferente do que a gente já vinha fazendo. Temos a função lá, ó, y igual a menos 2x mais 4, ou seja, multiplica por menos 2 e soma 4. Aí, esse multiplica, que número entrou na máquina? Entrou 1. Ah, então menos 2 vezes 1? Menos 2. Menos 2. Mais 4? 2. 2 positivo, porque eu devo 2, mas tenho 4 para pagar. Então, fiquei com um saldo positivo de 2. 2. Aqui, mais um exemplo. Mais uma função. Multiplica por 2 e tira 1. Aham. E aí, a gente vai fazer do 2, do menos 1, do 0 e do meio. Vamos fazer meio prático aqui? Bora. Na verdade, já tá até prontinho. Já tá feito, olha aí, ó. Multiplica por 2, dá 4, tira 1, 3. 3, beleza. Bem prático. Já fizemos uma aula bem detalhada. Multiplica por menos 1, fica menos 2. Com menos 1? Menos 3. Se for 0, 2 vezes 0? 0. 0. Menos 1? Menos 1. Né? E se for meio, multiplicado por meio é o mesmo que reduzir a metade. 1 menos 1, a gente Zero. elimina, resultado
0. E depois esse número vai ter um nomezinho lá na frente. Vocês vão descobrir esse nomezinho aí. E dada essa função, vamos ver o domínio e a imagem, Isso, né? bem prático também. Domínio são os números que entram, imagem são os números que saem. Não tem mistério, não tem mistério. Tudo isso vocês já estudaram, tudo isso vocês já sabem. Já conhecem. Agora recebeu um nome específico só para só função isso. afim, só isso. E claro, brincando com os números para não deixar passar a nossa charada, o nosso desafio da aula de hoje. Vamos lá. Amor está para Roma, assim como 6.323 está para. Aí temos 4 alternativas: 2.336, 6.232, 3.236 ou 3.326. Diga qual é a resposta correta. Então, o amor está para Roma, assim como 6323 está para qual número aí? Qual valor? Beleza, Né? não vamos falar mais nada. Dá para ir lá no ponto de táxi para a gente finalizar a nossa aula? Ah, eu acho que eu vou pegar um táxi agora para ir para casa, né? Será que vai cobrar aqui? Não, vamos caminhando. Vamos caminhando? Fazer uma caminhada é bom, né? Fazer uma Isso, atividade física. estamos longe de casa É verdade. há mais de uma semana. Longe de casa, há mais de uma semana. Dias e dias distante do meu amor. Voltamos aqui no nosso ponto de táxi e é hora da gente equacionar tudo isso nas atividades de sala. Então se preparem para colocar tudo isso em prática. Até já!